é José Antônio da Silva Júnior, 35 anos. Nasci em Macau, terra do sal. Meu signo é Câncer, com um ascendente fortíssimo em Gêmeos, que acho que domina mais do que o Câncer. Minha profissão é cabeleireiro. Amo. Sempre, sempre amei, desde da infância. Então, sou formado em contabilidade, né? Tentei fazer física, porque no interior era o que tinha era química, física, matemática. Fui para física, deu errado. Mas penso, tenho um projeto futuro de voltar a estudar para áreas da mente, psicologia de preferência. Gay. Gay demais da conta. Estado civil, casado, casadíssimo. E Então, a questão de concretizar isso foi há pouquíssimo tempo. Foi 2017 que eu tive a experiência da primeira montação, mas sempre amei, assim, desde a infância, a arte drag. Era apenas admirador, porque, assim, fã de Elton Maravilha, Xuxa e outros ícones da época 80, 90 que tinham uma essência extrema, né, na questão de comportamento visual. Eu creio que já era a drag dance se identificando, né, porque tem essa identificação já mais antiga. Mas em 2017 eu comecei a concretizar ela. Sempre é muito complexo, porque a Felicity ela me leva para extremos desconhecidos. Uma coisa é, eu sempre trabalho com mulheres, uma coisa é eu lidar com elas, escutar a realidade delas, e outras é entrar no contexto de ser basicamente elas, e viver situações em que elas viveriam. É tudo olhar para outro ângulo. Não é somente vestir uma roupa e sair. É outra dimensão, é muito profundo. Então, depois que ela toma conta, a dimensão que ela olha não é de Júnior. É outra dimensão que ela vê as pessoas e que ela tem as sensações, até o que se diz repercute de outra forma. Então, hoje, como foi, né, a Felicity foi chamada para um compromisso assim. Então, como é que eu posso falar, meu Deus? Um compromisso diferente, né? Porque não é uma balada, é um compromisso mais intimista. Ela escolheu um look mais, como é que eu posso dizer? É mais formal. Ela preferiu, assim, ficar. Porque ela que escolhe, assim. Eu não mando dela de jeito. A intuição todinha dela. Mas tem cores, porque ela ama cores. If it's love that you need, you can't take it from me. 'Cause I'm the one who's giving it up. And I know it's been hard, but you've made it this far. No, I'm the one who's giving it up. O que me motivou a fazer arte drag? Eu vivo numa busca de autoconhecimento constante. A minha procura, por muito tempo, foram coisas aleatórias, até na questão mesmo de amor próprio, né? Porque a gente aprende muito que amor próprio é só externo. Então, quando eu descobri internamente as infinitas possibilidades do ser, do existir, despertou a vontade que meio que adormecida, né, da arte drag. E eu sou aquela pessoa que pensa e executa. E deu vontade, e eu digo, eu vou me experimentar. Como eu trabalho na área da beleza, eu pensei assim, eu vou experimentar um tipo de maquiagem nova para entender, né, como que é pela maquiagem a arte. Só que aí, felizmente, não foi só isso. A maquiagem me pegou para tudo. O que me motiva a me montar, eu creio que é muito baseado numa coisa que a gente nunca vai ter resposta sobre o que é liberdade. Para mim, liberdade não existe. O que existe, como dizia a nossa querida Elke Maravilha, é a gente escolher que prisão queremos pertencer. E como eu sempre fui uma pessoa que gostei da parte de desenho, artes,
e trabalha numa área também voltada para isso, a gente tem que escolher um dom para entregar ao capitalismo, para vender nossa alma ao financeiro, né? E eu queria escolher um dom fluido e um dom sem compromissos com isso, com toda essa loucura que a gente vive. Daí eu disse, vai ser ela. Ela vai ser essa liberdade que eu vou conseguir executar. O que eu sinto na preparação é bem complexo, porque a primeira vez que eu me montei, eu não vi nada. Foi a minha querida mãe Ciara, né, que fez tudo e eu só vi pronto. Então, nesse dia eu somente senti o resultado, mas cada vez que eu estou no processo de montação, sempre é uma despedida e boas-vindas. É como se, tipo assim, o mundo desapareceu e está surgindo outro, totalmente diferente e com tudo novo, assim, nada planejado. Sobre o nome da Felicity, após a minha primeira experiência da montagem, que foi incrível, eu fui com meu companheiro, né, para essa experiência, e ele que batizou ela, porque eu queria ser visto fora do quadro. Então eu perguntei para ele um nome que seria interessante para o sentimento que eu mais procuro assim na vida. E assim, eu acho que ele me observando ia conseguir detectar mais do que eu. E ele disse felicidade. Daí surgiu o nome que ele encontrou da Felicity. E como eu também não queria um nome muito grande, foi perfeito. Ela disse tudo. Aí ficou Felicity, felicidade. Que quanto ao conceito, esse é o conceito dela. Ela gosta de ser engraçada? Gosta. Gosta de amigos? Gosta. Tem hora que baixa a entidade da filósofa, porque ela gosta de filosofar também. Até deram uma sugestão numa festa que o sobrenome dela deveria ser Felicity F, de filósofa. Mas o conceito dela é isso, felicidade. O que está sendo bom e para o maior número de pessoas ela está cooperando para que aconteça. Aqui no Brasil, inspirações, amo muito a Pablo, amo de coração, assim. Mas eu acho que a primeira, deixa eu ver, a Rita Van Hutt. Rita, eu acho ela incrível, uma consciência, assim, histórica, né? Ela é muito maravilhosa. Em conceito e também na questão de o formato de drag dela com tanta generosidade em conhecimento. Conhecida como uma drag comunista, mas, né, quem não tem seu lado comunista? E, assim, internacionais, temos a Jinx Monsoon, que foi da RuPaul, uma das ganhadoras, e a Sharon Needles, que são do meu coração. Júnior nunca gostou de esconder nada de ninguém, assim. Então, sobre a Felicity, não tinha como esconder também. Ele e ela, né, só ficam esperando pelas reações das pessoas, mas esconder nada jamais. Até porque, assim, a pessoa a vencer sou eu mesmo. Então, os outros é uma compreensão que, do tamanho que eles tiverem, tá bom. Eu não exijo muita coisa da compreensão dos outros. Eu acho que é uma construção de respeito, de tudo. Mas todo mundo sabe de tudo. A bicha é transparente. Ah, muitos adoraram, né? Assim, ficaram, você vai ter coragem. Os amigos ficaram, bicha, não faça isso. Mas, antes de eu casar, eu já tinha esse desejo. Aí as bichas diziam, bicha, você não vai conseguir um namorado sendo drag. Mas estava lá o desejo e eu queria. Que até isso também rola, né? Então, foi isso. Alguns apoiaram, alguns não, mas eu disse para todos. Todos os amigos. A família, 90% gospel, mas todos sabem. A gente tem muito respeito, mas todos sabem. Eu creio que para alguns não foi fácil, porque eu percebo, né? Por mais que a gente não tenha expectativa quanto à reação, mas não foi fácil para alguns que sempre viram o Júnior, o homem de 1,80 m, que não bastava ser viado,
tinha que ser drag. Mas digeriram já, tá tudo bem. Sobre apoio da família, tenho muitos familiares, irmãos, que tipo, não tem problema algum com isso, até acham. Como eles sempre me conheceram, então não tem surpresa. Eles apoiam, sim. E amigos também têm um apoio, tem alguns que é interessante, que assim, os amigos, a maioria são gays. Mas tem muitos amigos do meio gay que não conhecem muito a arte, não entendem muito ainda. Eu tenho um amigo hoje que ele é um amigo do peito, assim. Acho que é o amigo que mais ama a Felicity. E ele era um amigo tão machista que eu precisei quebrar ele várias vezes para ele perceber algumas coisas que ele não percebia. Então, às vezes acontece isso também, não nos diálogos em mostrar arte, porque para muita gente é desconhecido também, por mais que seja uma arte de muito tempo, mas para algumas pessoas é desconhecido. Então, a gente com paciência vai quebrando alguns conceitos e vai conseguindo, sim, apoio de uma forma mais concreta, porque tem gente que apoia só na boca, tem gente que quando você mostra o outro lado de verdade, ele apoia para a vida. Sobre se relacionar na questão namoro, casamento, assim, eu já tinha em mente que queria fazer drag. Aos meus 31 anos, quando eu mudei aqui para Natal, eu pensava, eu quero participar, eu quero fazer, só que na correria de trabalho, projetos de trabalho da parte de transição também, eu não tinha tempo para isso ainda, mas eu sabia que eu queria. Nesse percurso eu conheci meu companheiro, Anderson, antes de conhecer a Felicity. E o nosso problema, na verdade, foi já estando no relacionamento, não foi para se relacionar. Foi bem surpreendente para ele entender que o marido dele queria fazer drag. Que por mais que ele que me apresentou programas de TV, reality sobre arte drag, mas ele ficou bem surpreso de saber que eu iria fazer. Então foi complicado para a gente no início, mas foi também ganhar consistência no relacionamento. Porque existe uma ideia muito machista em nosso meio sobre o feminino. E que o feminino diminui, que o feminino é feio, e eu acho isso péssimo. Então, por vida, eu acho a gente teve que ultrapassar isso. E ele hoje, tipo, tô me arrumando, ele é a minha Michelle Visage, que vem criticar, vem ajudar a finalizar a roupa, a colar as coisas, unhas e tudo. Mas também foi uma construção que não é fácil, mas vale muito a pena construir o relacionamento em cima da sua essência. Mas no meio gay não é fácil. Às vezes as pessoas acham que por ser gay já abriu o caminho. Por muito tempo também eu achei isso. Nossa, preciso, né, falar sobre a minha sexualidade, eu preciso me afirmar. Mas não, é bem mais que isso. Não é sobre feminino, masculino. É sobre essência, lutar por essência. Então, quando a gente luta por essência, nunca vai ser fácil. Até as pessoas que a gente mais ama vão colocar em xeque muita coisa. Mas vale muito a pena enfrentar e construir, porque o que a gente tem de verdade. Então, assim, por mais que se tenha algum desconforto, mas a evolução é desconfortável e vale super a pena.
It's me, Felicity. Então, falar sobre a arte drag, do que significa para mim, tinha que ser eu para fazer essa resposta, né? Porque o Júnior não tem uma profundidade como eu tenho. Para mim, é uma abertura de caminhos e de horizontes muito importante. Como diz a nossa Mama Ru, nós nascemos nus e o resto é drag. Então temos muita ilusão social baseada em roupas, em vestir, em pode e não pode, que nós precisamos romper e perceber, continuamos sendo humanos. E muitas vezes, na maioria das vezes, até em essências desconhecidas, romper esse limite é importante. Para mim foi super importante, porque uma coisa é você ter a imagem de somente visualizar no outro, e outra coisa é em você. E é incrível na questão de autoconhecimento, no que você acreditar de espiritualidade, porque para mim é tudo junto. É espiritualidade, é autoconhecimento, é tudo. É tudo, eu acho. Sobre começar na arte drag é bem complicado. Primeiro que é uma área que assim exige muito tempo e investimento. E o conselho que eu dou é principalmente buscar um espelho próprio, porque a arte drag é identidade. E ela sempre tende para esse lado de identificação, porque assim não podemos condicionar a um formato. Siga a sua essência para vivê-la plenamente. Inspirar-se também é transformar-se em inspirador. Então, a partir de alguma referência que tenha, se inspire, porque é muito lindo inspirar e admirar o outro. A partir disso, a gente consegue também ser pessoas inspiradoras. Então, o conselho é a essência. Sobre os julgamentos das pessoas quanto à arte drag, eu acho que cabe muito à maturidade de cada pessoa, porque é muito complicado você falar sobre o desconhecido. Para mim, já parte errado daí. Ter uma propriedade de fala sobre alguma coisa que você não conhece. Então, para mim, não tem justificativa. Ah, não gosto, odeio isso. Você tem que se julgar por quê? Muitas vezes, até para mim mesmo, na minha vida, a explicação da raiva, do ódio, de alguma coisa que eu não gostasse, que me incomodava, nada mais era do que um espelho me puxando para uma imagem que eu não queria ver. Então, buscar entender o porquê não gostar é mais interessante do que somente falar eu não gosto. Acho desnecessário, porque é uma arte que realmente faz muita diferença no nosso meio. É uma arte que é feita com muito coração, com muita coisa positiva e super necessária. Então, eu acho que julgamentos, as pessoas que julgam precisam analisar por que estão julgando e por que incomoda. Porque quando uma coisa não é importante para a gente não simplesmente tá, é importante para você, ok. Mas se eu dou importância para lutar contra alguma coisa de rivalidade, sei lá, tem que se questionar por quê, né? Sobre preconceito, sei lá, intrigante para mim foi perceber como é visto a feminilidade, né? Porque a primeira vez que eu me montei para fazer uma live, as pessoas confundiram muito a arte drag com a oferta de sexo. Aí eu me choquei um pouco, tipo assim, gente. Então, da mesma forma que o homem sente no desejo de cantar as mulheres, de estar em cima porque por algum motivo da cabeça dele, eu, fazendo arte drag, a intenção é sexo. Me chocou bastante isso. Para mim foi o pior, assim. Sobre planos para 2020, né? A Gata aqui quer fazer curso de dança, de alguns passos que eu quero aprender, para ainda elevar mais o padrão drag, né? A arte que eu tanto amo fazer. E também, como né, na minha época, na minha era gospel, na minha era evangélica, eu cantava em banda, quem sabe, né? Alguma coisa musical também, porque eu tenho treinado, tenho lembrado algumas coisas, né? Buscando os falsetes da Mariah, assim, sabe? Vai 2020 surgir alguma nova passarinha aqui em Natal. Sobre reflexões, o que eu sempre acredito é que todos os sentimentos, tanto positivos quanto negativos na visão de cada um, eles nascem primeiro na gente. Não importa somente olhar o outro para julgamento, mas importa muito olhar para si e entender que um sentimento muito importante que a gente pode fazer florescer, o sentimento e uma ação, é a verdade. Porque dentre todas as drogas que alteram o pensamento, a que eu prefiro é a verdade.
desde a verdade da existência, desde a verdade do que se sente, da verdade com o outro. Eu acho que se alguém se afasta por causa da verdade, então é porque aquela relação era mentirosa. Então a gente não perde nada com isso. Num mundo, numa época em que as fake news, em que as falsas realidades são as que tomam mais proporção entre as pessoas, a verdade para mim sempre é o melhor e o maior remédio. Pronto. Agora terminamos. Agora vamos.